Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos sobre a diferença entre a esquerda e a direita. Uma das diferenças mais importantes entre a esquerda e a direita é a maneira como cada uma considera o papel e o tamanho do Estado, ou seja, do governo. A esquerda acredita que o governo deve ser a força mais poderosa da sociedade. Entre outras coisas, o governo deve estar no controle da educação de todas as crianças e jovens, deve fornecer todos os cuidados médicos e deve interferir nos mínimos detalhes de como as empresas conduzem seus negócios. Em resumo, para a esquerda não deve haver poder que concorra com o governo. Nem o poder dos pais, nem das empresas, nem das escolas, nem das instituições religiosas, nem mesmo da consciência humana individual. Os conservadores da direita, por outro lado, acreditam que o governo deve ser limitado, deve se limitar às necessidades absolutas, como a defesa nacional, e ser o último recurso para ajudar cidadãos que não podem ser ajudados pela família, pela comunidade ou por instituições de caridade, religiosas e seculares. Os conservadores entendem que, à medida que os governos aumentam de tamanho e poder, as seguintes coisas acontecerão. Primeiro, haverá mais e mais corrupção. Poder e dinheiro geram corrupção. As pessoas no governo venderão suas influências governamentais para ganho pessoal e político, e as pessoas fora do governo procurarão comprar influência e favor dos políticos. Na África e aqui na América Latina, a corrupção do governo tem sido o maior fator que impede as nações de progredir. Segundo, a liberdade individual é menos importante para a esquerda do que para a direita. Isso não é uma opinião nem uma crítica, é uma lógica simples. Quanto mais controle o governo tem sobre a vida das pessoas, menos liberdade elas têm. Terceiro, os países com governos ilimitados ou em constante expansão terão que reduzir seu tamanho ou, eventualmente, entrarão em colapso econômico. Todos os estados de bem-estar social do mundo, incluindo os países ricos europeus, já estão passando por esse problema em vários graus. Quarto, para custear um governo em constante expansão, os impostos aumentam constantemente, mas, em um determinado nível de tributação, os produtores de riqueza da sociedade param de trabalhar, trabalham menos, contratam menos pessoas ou transferem seus negócios para fora do estado ou do país. Quinto, quanto maior o governo, maiores são as oportunidades de se fazer um grande mal. O século XX foi o século mais assassino da história, e quem cometeu todos esses crimes? Governos poderosos, como o da Alemanha nazista, o da União Soviética de Stalin, o da China de Mao Tse-tung, o do Camboja de Pol Pot. Quando indivíduos têm muito poder, a quantidade de danos que eles podem causar é essencialmente ilimitada. A direita teme os governos grandes, limitados e poderosos. A esquerda teme as grandes empresas, mas a Coca-Cola, por exemplo, não pode invadir sua casa e confiscar sua riqueza. Apenas um governo ilimitado, autoritário, pode fazer isso, como o governo chinês, o governo da Coreia do Norte, o governo de Cuba, o governo da Venezuela e todos os governos totalitários. Por mais irresponsável que seja uma grande empresa, apenas os governos com poder excessivo podem construir campos de concentração e cometer genocídios. Empresas não podem fazer isso. Sexto, o governo com poder excessivo destrói o caráter moral de uma nação. As pessoas não cuidam mais umas das outras, afinal, elas sabem que o governo fará isso. É por isso, por exemplo, que os americanos doam muito mais dinheiro e se dedicam muito mais à caridade do que os europeus do mesmo nível econômico. Sem a crença em um governo sempre em expansão, a esquerda não existe. E sem a crença em um governo limitado, a direita também não existe. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In.